Você já parou para pensar no que sustenta um ser humano nos momentos mais difíceis da vida? Seja muito bem-vindo ao canal Apenas 10 Minutos, o lugar onde reunimos os conteúdos mais interessantes e relevantes para te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, mais consciente, mais forte e mais preparada para enfrentar a vida com sabedoria. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um livro profundo, impactante e transformador. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Mais que um livro, essa obra é um testemunho real sobre sofrimento, esperança e propósito. Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E foi justamente em meio à dor extrema, à perda e à desumanização, que ele desenvolveu uma das ideias mais poderosas sobre a existência humana, a de que, mesmo quando não podemos mudar uma situação, ainda somos livres para escolher a atitude com que vamos enfrentá-la. Neste resumo, você vai entender as principais lições do livro e descobrir por que essa obra continua transformando milhões de vidas até hoje. Então fica comigo até o final, porque esse conteúdo pode mudar a forma como você enxerga o sofrimento, o sentido da vida e até a si mesmo. Como este livro é profundo e com muito significado, vou dividir este resumo em 9 partes para você aproveitar cada detalhe importante que temos de aprendizado com esta obra. Vamos ao conteúdo. Parte 1. O contexto do livro, Em Busca de Sentido, é dividido em 2 grandes partes. Na primeira, Viktor Frankl relata sua experiência como prisioneiro em campos de concentração. Ele não escreve para chocar com detalhes, mas para mostrar algo ainda mais importante, como o ser humano reage quando tudo lhe é tirado. Na segunda parte, ele apresenta a base da sua teoria psicológica, chamada de logoterapia. Uma abordagem centrada na busca de sentido como força principal da vida humana. O grande diferencial do livro é que ele não nasce apenas da teoria, mas da vivência. Frankl não fala sobre sofrimento de forma distante. Ele fala como alguém que atravessou o pior cenário imaginável e ainda assim, encontrou razões para continuar vivendo. E isso torna a mensagem do livro ainda mais poderosa. Parte 2. O que acontece quando tudo é tirado de alguém? Ao chegar ao campo de concentração, os prisioneiros perdiam tudo: nome, identidade, bens, liberdade, dignidade e muitas vezes, a própria família. Restava quase nada. E é justamente nesse cenário extremo que Frankl faz uma observação essencial: mesmo quando tudo é retirado de uma pessoa, ainda existe uma liberdade interior que ninguém pode tomar completamente, a liberdade de escolher sua postura diante das circunstâncias. Essa talvez seja a ideia central de todo o livro. Frankl percebeu que nem sempre os mais fortes fisicamente sobreviviam, e nem necessariamente os mais inteligentes. Muitas vezes, resistiam aqueles que encontravam algum sentido para continuar. Uma razão. Um motivo. Uma tarefa a cumprir. Um ente querido para reencontrar. Um trabalho ainda não realizado. Uma missão interior. Em outras palavras, quem tinha um porquê, suportava melhor o como. Essa percepção ecoa ao longo de toda a obra. O ser humano é capaz de suportar enormes sofrimentos quando encontra significado neles ou quando enxerga uma razão para seguir em frente. Parte 3. As fases psicológicas vividas nos campos. Frankl descreve que os prisioneiros passavam por algumas fases psicológicas ao longo da experiência nos campos. A primeira era o choque. Ao chegar, muitos ainda não conseguiam compreender a brutalidade da situação. Havia uma mistura de medo, incredulidade e confusão. Era como se a mente tentasse se proteger da realidade. Depois vinha a fase da apatia. Esse é um ponto muito forte no livro. Para sobreviver, muitos prisioneiros desenvolviam uma espécie de anestesia emocional. Eles se acostumavam ao horror. Não porque aquilo fosse normal, mas porque sentir intensamente o tempo todo seria insuportável. E, por fim, os sobreviventes enfrentavam a fase posterior à libertação, quando a liberdade física voltava, mas a alma ainda carregava cicatrizes profundas. A alegria não surgia de forma imediata. Muitas vezes, havia vazio, estranheza e dificuldade de voltar à vida comum. Essa análise mostra algo importante. O sofrimento humano não termina automaticamente quando a situação externa muda. A reconstrução interior também exige tempo, sentido e direção. Parte 4. O sofrimento não é glorificado, mas pode ganhar significado. Um ponto que precisa ficar muito claro é que Frankl não romantiza o sofrimento. Ele não diz que sofrer é bom. Não diz que a dor é desejável. Nem afirma que devemos buscar sofrimento para amadurecer. O que ele diz é outra coisa. Quando o sofrimento é inevitável, ele pode deixar de ser apenas dor e se transformar em uma oportunidade de crescimento interior, coragem e significado. Essa distinção é fundamental. Há situações na vida que podemos mudar, e nesses casos devemos agir.
mas há momentos em que não temos controle sobre o que acontece. E nesses momentos, segundo Franco, a grande pergunta deixa de ser: por que isso está acontecendo comigo? E passa a ser: como eu vou responder a isso? Essa mudança de perspectiva é extremamente poderosa, porque ela devolve à pessoa um espaço de liberdade, mesmo em meio ao caos. Parte 5. O sentido da vida não é algo genérico. Franco também quebra uma expectativa comum, a ideia de que existe uma resposta universal para o sentido da vida. Para ele, não existe um sentido único, pronto e igual para todos. O sentido da vida muda de pessoa para pessoa, e até de momento para momento. Cada situação da vida faz uma pergunta diferente para nós. E nós respondemos com nossas escolhas, atitudes e responsabilidades. Isso significa que o sentido não é apenas algo que procuramos de forma abstrata. Ele é algo que realizamos na prática. Às vezes, o sentido está em criar algo. Outras vezes, está em amar alguém. E em certos momentos, está simplesmente na maneira digna e corajosa como enfrentamos uma dor inevitável. Franco resume isso em 3 caminhos principais para encontrar sentido. Parte 6. Os 3 caminhos para encontrar sentido. O primeiro caminho é por meio de uma obra ou de um trabalho. Ou seja, quando construímos algo, realizamos uma tarefa, desenvolvemos um projeto ou colocamos nossos talentos a serviço de algo maior. O ser humano precisa sentir que sua vida tem utilidade, contribuição e direção. O segundo caminho é por meio do amor e da experiência com algo ou alguém. Franco fala de forma muito tocante sobre o amor. Mesmo nos campos de concentração, ao pensar na esposa, ele percebeu que o amor é uma força interior que transcende a presença física. Amar alguém profundamente pode sustentar a alma nos momentos mais escuros. O amor conecta o ser humano a algo maior do que a própria dor. O terceiro caminho é por meio da atitude diante do sofrimento inevitável. Quando não podemos mudar a realidade, ainda podemos escolher como carregá-la. Podemos enfrentar a dor com dignidade, fé, coragem e profundidade. E isso também é sentido. Esses 3 caminhos tornam a mensagem do livro extremamente prática. Franco não oferece uma filosofia distante. Ele oferece uma forma concreta de viver. Parte 7. A logoterapia, a busca de sentido como força principal. Na segunda parte do livro, Franco apresenta a logoterapia. Enquanto algumas abordagens psicológicas enfatizam a busca pelo prazer ou pelo poder, Franco afirma que a principal motivação humana é a busca de sentido. Segundo ele, muitos dos vazios, angústias e crises que as pessoas enfrentam surgem porque perderam a noção de propósito. Quando a vida parece sem direção, instala-se o chamado vazio existencial. Esse vazio pode se manifestar de várias formas: tédio constante, sensação de inutilidade, falta de motivação, crises internas e a impressão de que nada faz realmente sentido. E esse ponto torna o livro incrivelmente atual. Vivemos numa época com excesso de distrações, comparações, pressa e estímulos. Muita gente está ocupada o tempo todo, mas interiormente vazia. Faz coisas, consome conteúdo, corre atrás de metas, mas não sabe exatamente por quê. Franco nos lembra que a verdadeira saúde interior não depende apenas de conforto ou sucesso. Ela depende da percepção de que a nossa vida tem um significado real. Parte 8. A responsabilidade de responder à vida. Uma das ideias mais bonitas do livro é que não devemos ficar apenas perguntando o que esperamos da vida. Na verdade, segundo Franco, a vida é que espera algo de nós. Essa inversão é muito profunda. Em vez de assumir a postura de quem aguarda respostas prontas, passamos a assumir a responsabilidade de responder à existência com maturidade. Cada situação, cada desafio e cada fase da vida exigem de nós uma resposta. E essa resposta não é dada com palavras, mas com ação. Com escolhas. Com responsabilidade. Com coragem. Com presença. A vida sempre nos pergunta algo. E o sentido nasce na forma como respondemos. Parte 9. O que esse livro ensina para a nossa vida hoje? Mesmo sendo um livro escrito a partir de uma experiência extrema, em busca de sentido, tem aplicações muito práticas para o dia a dia. Ele nos ensina que não controlamos tudo o que acontece, mas podemos desenvolver nossa resposta interior. Ele nos ensina que o sofrimento não precisa ser o fim da história. Ele nos ensina que viver apenas buscando conforto pode nos deixar vazios. Ele nos ensina que propósito não é luxo, é necessidade. E talvez a maior lição seja esta: a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo nos momentos de dor. O sentido pode não estar visível de imediato. Pode não ser fácil de encontrar. Mas ele pode ser construído, descoberto e vivido. Esse livro é um convite para parar de fugir das perguntas mais profundas da existência e começar a encará-las com sinceridade. O que realmente importa para você?
O que dá sentido à sua vida? Que responsabilidade a vida está colocando diante de você agora? Qual é o seu porquê? Essas são perguntas que podem mudar tudo. Conclusão: Em Busca de Sentido não é apenas um livro sobre sofrimento. É um livro sobre a capacidade humana de transcender a dor por meio do significado. Viktor Frankl nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais desumanas, ainda existe algo profundamente humano dentro de nós, a possibilidade de escolher, de amar, de resistir e de encontrar propósito. É por isso que essa obra continua tão relevante. Porque todos nós, em algum momento, passamos por perdas, crises, dúvidas e períodos difíceis. E nesses momentos, lembrar que a vida ainda pode ter sentido faz toda a diferença. No final das contas, Frankl nos deixa uma mensagem simples e poderosa: não é a ausência de sofrimento que torna a vida valiosa, mas a presença de sentido. E talvez seja exatamente isso que muita gente esteja precisando ouvir hoje. Este resumo ultrapassou os 10 minutos que é a proposta do canal, mas isso porque este livro merece detalhes para que você possa entender, praticar e se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Se esse resumo te ajudou a entender melhor a mensagem de Em Busca de Sentido, então aproveita agora para se inscrever no canal, porque aqui no Apenas 10 Minutos a gente sempre traz conteúdos transformadores, práticos e reflexivos para ajudar você a crescer em todas as áreas da vida. Também não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e mostra para a plataforma que vale a pena continuar entregando conteúdos como esse para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.